Ok. É isso? É isso mesmo. Isso mesmo. 12. No 12, é isso mesmo. 12. Ok. Eu já li, tá bom. Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora, 16h59. E nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 10 de fevereiro de 2022. E todas as quintas-feiras, às 17 horas, nós estudamos essa obra, né? O nome dessa obra é Diversidade dos Carismas. Diversidade dos Carismas, uma publicação do nosso irmão Hermínio de Miranda, e é Diversidade dos Carismas, a teoria e prática da mediunidade. E nós estamos estudando o capítulo 3, que traz a mini biografia de uma médium que Hermínio chamou de Regina. Hoje nós vamos estudar o item 12, definições e decisões. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir a vocês, quem tiver esse livro aqui, ó, Minha Mente, Meu Mundo, do Walter Barcelos, o livro Pensamento e Vida, do Chico, e o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, da Ivone do Amaral. Pegue, o antigo era meio amarelinho, né? É Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Ivone Pereira, Minha Mente, Meu Mundo, de Walter Barcelos, e Pensamento e Vida, de Chico e Emmanuel. São livros que nós vamos, talvez a gente dê uma olhadinha neles, tá bom? Então, o som tá bom para todo mundo? Se tiver, faz positivo. Ótimo. Então, para iniciarmos, eu vou fazer aqui a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade que tanto nos auxilia, para mais uma tarde de estudos, de reflexões dessa doutrina abençoada. Que a Tua paz, Senhor, envolva todos nós, equilibrando as nossas energias, fortalecendo a nossa saúde e nos auxiliando, Senhor, a compreender e colocar em prática os Teus ensinamentos. E sempre por acréscimo de misericórdia te pedimos, ó Pai, que abençoe, esclareça, console todos aqueles nossos irmãos que nesse momento, não importa onde eles estejam, sejam encarnados ou desencarnados, que estão em sofrimento. Que esses irmãos possam receber o amparo dos médicos da espiritualidade, dos teus anjos guardiães. E assim, envolvidos por essa bênção, envolvidos por essas energias, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá começar a nossa leitura. Item 1, item 2, né? Mini biografia. Subitem 12, definições e decisões. Começa assim Hermínio a falar. A mediunidade é uma faculdade tão natural quanto qualquer um dos 5 sentidos habituais. Por isso, não é necessário nem possível criar a faculdade a partir do nada, e sim descobri-la, ou seja, identificá-la e aprender a utilizar corretamente do que existe nas profundezas de nossa estrutura espiritual. Então, ninguém pode querer, a partir de hoje, ser espírita, ser médium. Ela já se encontra em nós.
ela já se encontra em nós. Mas como nos disse, né, Kardec, ele vai abordar a questão daqueles médiuns que já têm essa mediunidade mais ostensiva. Mas, na realidade, todos nós somos portadores dessa mediunidade. Isso a gente vai conversar depois. Então, o que é necessário fazer? Identificá-la como a Regina, porque ela queria saber o que era aquilo que ela sentia. Até que deram a ela um livro espírita, ela leu, entendeu que o que ela tinha se chamava mediunidade. E a partir daí, ela está nessa saga para aprender, né, a utilizar corretamente daquilo que existe nas profundezas do ser humano. De forma idêntica ou semelhante, diz Hermínio, aprendemos a correta utilização da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Tudo é um aprendizado. Tomemos o paladar, por exemplo. Ninguém inventa essa faculdade inata, pronta para utilização, como que programada por milênios e milênios de experiência anterior, documentada na memória integral. É preciso, contudo, em cada existência que se reinicia, reaprender a utilizá-lo adequadamente para selecionar alimentos e definir preferências ou recusar substâncias prejudiciais. Sabe o que me lembrei aqui? Daquelas pessoas que trabalham testando vinho, não é? Testando vinho. Nós que não temos essa capacidade, esse aprendizado, a gente prova uma taça de vinho e não vai saber dizer se aquele vinho tem tanto tempo assim que ele está guardado, se é um vinho novo, se é um vinho isso, se é um vinho aquilo. Então, a pessoa que é especialista, eu esqueci o nome, tem um nome daquele que prova o vinho, né? Ele bota um pouquinho na boca, prova e joga fora, bota para o vinho, e assim ele sabe diferenciar um tipo de vinho de outro. Isso é um aprendizado. Também é aquelas pessoas que trabalham na indústria da perfumaria, testando perfumes, o aroma dos perfumes. Existe isso também. Aquele que sabe identificar se o perfume é um perfume mais forte, mais fraco, mais leve, são pessoas que desenvolveram o olfato, como essas que são aquelas especialistas na degustação do vinho. É um aprendizado que a pessoa faz. Como também tem do alimento, aqueles especialistas. Então, tudo isso é um aprendizado. Aí ele diz aqui, não se pode afirmar que o paladar está sendo desenvolvido, e sim está sendo exercitado, para que dele se faça bom uso. Então, tem pessoas que já têm esse paladar mais, vamos dizer assim, mais fino. Tem gente não, que é um verdadeiro trator. O que vier para ele comer, não importa se está muito gorduroso, muito salgado, muito doce, muito pesado, ele come, ele não sente. Ele seria absorve tudo, vai botando para dentro. Não tem gente assim? Agora tem outros que quando você coloca uma certa garfada de comida, você já sente, nossa, está um pouco puxado para o sal. Ou então, nossa, você sente às vezes, pessoa que usa muita gordura na comida,
E quando a comida baixa um pouco a temperatura, eu sou uma pessoa que eu sinto isso longe. Se eu comer uma comida morna, que eu já não aprecio, eu vou logo perceber se aquela comida tem muita gordura. Porque, no meu entender, quando a comida fica mais morna, a gordura acentua. E ela fica meio, eu sinto aquela coisa meio rançosa. Sabe quando a gordura, você tem uma vasilha cheia de óleo e que você depois deixa um tempo, ela não talha, a gordura talha, e dependendo da temperatura, ela até fica meio sólida, não é? No fundo da panela, ela pode ficar até um pouco sólida, dependendo da temperatura ambiente. Então, se eu comer uma comida morna, que teve muita gordura, eu sinto logo no céu da boca a espessura do óleo. Aquilo me incomoda, entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, ele diz aqui, os primeiros anos de uma criança são praticamente destinados a um aprendizado sobre a melhor maneira de utilizar-se do seu corpo físico. É como um sofisticado aparelho vivo que acabamos de receber de uma loja, mas sem o respectivo manual de operação. As faculdades e potencialidades são todas ali, à nossa disposição. Mas alguém tem de nos ensinar, paciente e metodicamente, a melhor maneira de nos utilizarmos dela. Isso vai desde alimentação e eliminação, quer dizer, excreção, a hábitos de higiene, postura, linguagem. É como caminhar. Os primeiros passos são incertos e oferecem riscos de queda. E por isso precisamos de amparo de pessoas mais velhas que nos transmitam o legado da sua experiência. O principal obstáculo na fase inicial do treinamento mediúnico está na ânsia prematura de obter mensagens reveladoras antes de um claro entendimento do processo e de suas dificuldades. Então, aquele médium que está iniciando, ele fica logo o quê? Querendo receber mensagem dos espíritos. Aí eu me lembro daquele fato do Divaldo, né? Quando depois de 5 anos que ele já estava psicografando, Joana de Anjos mandou ele jogar tudo fora. E ele ficou, disse, o quê? Mas olha quanta coisa eu psicografei. Ela disse, nada disso tem utilidade. Tudo isso foi um treino. Ele fica chocado, porque já estava há 3 ou quase 5 anos psicografando, e ele guardava tudo no baú. E ela disse, joga fora, não serve para nada. Foi até apenas um treino. Aí ele pede a ela, eu posso guardar pelo menos a primeira de lembrança? Ela disse, tá, desde que você não a divulgue. Aí ele pegou, guardou, botou num quadrinho como uma recordação da primeira mensagem que ele trouxe, né? Que ele intercambiou dos espíritos. Então, mas apenas como lembrança, porque o conteúdo, Joana disse que para ele não tinha valor nenhum. Mas, normalmente, o médium, quando começa, ele fica na expectativa, né? Querendo logo começar a escrever livros. Há tarefas do aprendizado que competem nitidamente ao médium realizar, e ele não deve sobrecarregar os espíritos manifestantes, seus mentores ou guias com obrigações e esforços de sua responsabilidade pessoal. Então, o médium tem aquilo que compete a ele realizar, é da sua responsabilidade. E ele não pode querer transferir isso para os espíritos. E aí ele continua aqui. Mesmo porque, em geral, os primeiros espíritos que se aproximam de um médium iniciante são os de mais baixa condição, como assinala os textos confiáveis de Kardec e de seus continuadores, especialmente nas manifestações que envolvam efeitos físicos, como deslocamento de objetos, ruídos, combustão e outras,
Então, normalmente, os primeiros espíritos que se aproximam do médium são espíritos que não estão em grande grau evolutivo. Eu me lembrei aqui, eu só não me lembro o nome do espírito, que na Revista Espírita ou no Obras Póstumas, Kardec fala de um espírito que se aproximou dele para começar a trazer algumas mensagens e falar para ele sobre o trabalho que seria realizado. E ele mesmo, Kardec, diz, eu vou ver depois se eu acho, eu esqueci o nome do espírito, que Kardec fala que ele começou a falar certas coisas, como Kardec era um homem muito culto, ele percebe que aquele espírito não tinha, pelo menos assim, muita cultura. E ele percebe que naquilo que o espírito está dizendo para ele, tem alguma coisinha que não estava muito legal. Mas o espírito faz um anúncio para ele, apresenta para ele o trabalho que ele iria realizar. Mas o Kardec mesmo diz que não era um espírito de grande elevação. Depois esse espírito fica um tempo com Kardec, dando umas orientações. Tem no início, né, das primeiras comunicações que ele recebe, e depois esse espírito desaparece. Depois eu vou ver se eu acho muito interessante quando Kardec trata sobre esse espírito, que foi aquele primeiro que apresentou para ele a tarefa que ele tinha que realizar. E ele fala que não era um espírito assim de grande envergadura. E normalmente, principalmente, como diz Hermínio aqui, se o espírito está envolvido em mediunidade de efeitos físicos. Então, aí nesse caso, são espíritos que de mais baixa condição, porque normalmente, quando se trata da mediunidade de efeitos físicos, há uma certa... Os fluidos são um pouco mais densos, então normalmente são aqueles espíritos, né, de um nível mais inferior que lidam com a manipulação desses fluidos. Aí, continuando aqui, Hermínio diz, o médium é que terá de esforçar-se por adotar uma disciplina pessoal que possibilite a aproximação de seus amigos espirituais. Então, somos nós que vamos ter que preparar o caminho, arrumar a nossa casa para que os espíritos mais elevados possam querer estar conosco. Então, muitas vezes a pessoa pensa que o espírito vai chegar, vai me encontrar. Não, nós temos que possibilitar a aproximação desses espíritos, cuidando da nossa moral, do nosso comportamento, para sermos atraentes a esses espíritos. Tem um livro chamado... É um livro da Terezinha Oliveira, não sei se vocês conhecem. Terezinha Oliveira vocês conhecem. Inclusive, ela já esteve até no CEOI fazendo um encontro de mediunidade há alguns anos atrás. O livro é esse aqui, ó. Deixa eu passar para esse lado para ver se melhora. Muito bom. O Espírita na Mediunidade no Meio Social. É uma publicação da editora Allan Kardec. O Espírita na Mediunidade... Deixa eu puxar aqui por causa da luz. Assim acho que melhora. O Espírita na Mediunidade e no Meio Social. Editora Allan Kardec, Terezinha Oliveira. E tem um capítulo aqui muito interessante. Eu comprei esse livrinho até do Bazar do CEOI, a última vez que eu estive no Rio. E tem o capítulo 6. O capítulo 6 trata dos médiuns. É o médium. E a Terezinha Oliveira, deixa eu ver aqui um instantinho. Aqui na frente. Não é o capítulo 6 agora, não. O capítulo 6 vai ser depois. É o capítulo 2. Kardec e a mediunidade. Capítulo 6 a gente vai ver depois. É Kardec e a mediunidade, capítulo 2.
E a Terezinha Oliveira diz assim: a mediunidade, sabemos agora, é a faculdade pela qual se estabelecem as relações entre os homens, seres inteligentes encarnados, e os espíritos, inteligências libertas do corpo físico. Essa faculdade é inerente ao homem. Isso está lá, no Livro dos Médiuns, item 159. Essa faculdade de mediunidade é inerente ao homem. Livro dos Médiuns, item 159, do capítulo 14. Estando na natureza humana, a mediunidade é algo perfeitamente natural. Natural também é que, segundo igualmente espíritos, embora encarnados, possamos perceber, sentir, entender e transmitir a influência dos espíritos, agindo sob a influência deles. Por causa dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a ponto de muitas vezes nos dirigirem, isso está no Livro dos Espíritos, questão 459, né? Vou repetir. Por causa dessa influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a ponto de, muitas vezes, nos dirigirem, Livro dos Espíritos, questão 459, se aceitamos as sugestões mentais que nos fazem. Eles poderão nos dirigir, como está na questão 459 do Livro dos Espíritos, se aceitamos as sugestões mentais que nos fazem. Podemos todos nos considerar, de certa forma, médios, ainda que não os intermediemos ostensivamente. Aí aqui ela vai trazer umas observações muito importantes. Ela diz assim: é a mediunidade estática, no dizer do pesquisador Crawford, e que José Herculano Pires define como a disposição natural do espírito encarnado para expandir-se, projetar-se e entrar em relação com os outros espíritos. Isso também está na questão 159 do Livro dos Médiuns. E permanece geralmente em êxtase, estagnação, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. É aquilo que Kardec diz, é aquele que tem aquela mediunidade que não passa daquelas impressões. É o que ela chama da mediunidade estática. É aquela que todo mundo é médium. Aquela que não se torna ostensiva. É o que Herculano Pires chama de mediunidade estática, né? Aí ela diz, com manifestações moderadas e quase perceptíveis. Serve, essa mediunidade estática, para a pessoa guiar-se na vida, por meio de intuições e percepções extrasensoriais. Para designar essas manifestações gerais da mediunidade, Aksakoff criou, em 1890, o vocábulo mediunismo. É um russo, né? Isaac Aksakoff. Fez muito estudo sobre o animismo. E ele criou o termo mediunismo. Em algumas pessoas, porém, a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeito de certa intensidade. A manifestação dos espíritos, então, é ostensiva, ensejando fenômenos frequentes, regulares, marcantes, intensos e bem característicos. Essas pessoas é que podem servir de intermediário entre os espíritos e o homem, que foram denominadas médiuns por Allan Kardec. Está lá na questão 159 do Livro dos Médiuns. Comenta Herculano Pires que essa é a mediunidade dinâmica. Então, a mediunidade ostensiva, Herculano Pires chama de mediunidade dinâmica, de serviço. Mediunidade dinâmica de serviço. Então, isso aí já tem ele já colocou uma responsabilidade em cima dessa mediunidade dinâmica. Ele disse que ela é de serviço e não para a criatura se servir dela.
a exigir do médium desenvolvimento e aplicação durante toda a sua vida, pois que não consegue deixar de intermediar. Mediunato, diz Teresinha, é a missão providencial dos médiuns. Então, ela nos falou da mediunidade estática, do mediunismo, vocábulo criado por Akhizakov, falou da mediunidade dinâmica, que é ostensiva, e agora ela fala do mediunato. É a missão providencial dos médiuns, que foram investidos espiritualmente de poderes mediúnicos e compromissos para finalidades específicas na encarnação, como sempre lembrado Chico Xavier. Tá? Então, eu achei um texto muito bom da Teresinha Oliveira, e Teresinha Oliveira é uma grande estudiosa, não só de mediunidade, como de evangelho. Ela é estudiosa desses dois aspectos, evangelho e mediunidade. Vamos voltar aqui ao livro do Diversidade dos Carismas. Diz assim Hermínio, no livro A Memória e o Tempo, propus a teoria de que o consciente humano é apenas um dispositivo de passagem de informações, impressões e conceitos, como a cabeça de gravação, leitura de um gravador. Ele está aqui falando daquele gravador antigo, né, gente? Que tinha a cabeça, lembra? Os imensos arquivos da memória ficam no inconsciente, como na memória de um computador superpotente. É com esse material, tornamos a lembrar que trabalham os espíritos manifestantes dotados de competência suficiente para manipular os dispositivos, tais dispositivos. Por conseguinte, quanto mais rica a memória inconsciente, mais fácil o trabalho dos manifestantes. Lembra que nós estudamos isso nas duas aulas anteriores? Livro dos Médiuns, questão 225. Aquele artigo de Erasto e Timóteo, nós levamos 2 aulas estudando aquilo. É o que ele diz aqui. Quanto mais rica a memória inconsciente, mais fácil o trabalho dos manifestantes. Muito mais fácil do que se tiverem eles, e às vezes o fazem, de vestir. Olha a vestidura da palavra. Ele usa o mesmo verbo que Erasto e Timóteo, de vestir os conceitos que desejam transmitir com seus próprios recursos, uma vez que não os encontram suficientes e adequados nos arquivos inconscientes do médium. A abundância de material, digamos, de boa qualidade no psiquismo, olha aí, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos, que diz o codificador, o material, digamos, de boa qualidade no psiquismo do médium resulta em economia de energia no processo, pois a entidade manifestante não terá de fazer o esforço conjugado de criar ali as condições mínimas de que necessita para manifestar de maneira correta o seu pensamento. Exatamente como está lá no Livro dos Médiuns, na questão 225, que eu recomendei a vocês que lessem novamente. O que nos parece um obstáculo facilmente superável, uma vez que muitos espíritos dispõem de incalculáveis recursos próprios, representam, na verdade, situações incontornáveis. Mesmo em O Livro dos Espíritos, por exemplo, é comum os espíritos declararem que não têm como transmitir certas informações mais complexas, porque não dispõem de palavras adequadas. Várias vezes eles vão dizer isso a Kardec, não é? Que não tem dificuldade de nos transmitir, às vezes, uma mensagem, porque não encontram no nosso vocabulário palavras adequadas para expressar o que eles querem. É o caso do perispírito, que eles aceitam a contragosto o vocábulo perispírito, porque não encontram outra forma, ou melhor, o próprio Kardec não encontra, de tentar
tentar definir. Então, tem uma hora que os espíritos até dizem para ele assim, é isso aí que você chama perispírito. Foram poucas as vezes que os espíritos usaram a palavra perispírito. Muito poucas. Então, eu achei muito interessante quando eles dizem isso para Kardec. É isso aí que você chama perispírito. Mostrando realmente que essa não era a definição exata. Então, como explicar verdadeiramente o que era perispírito, se eles não encontravam no nosso psiquismo o vocábulo, as expressões adequadas para definir aquilo? Por isso que o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, não se aprofunda na questão do perispírito. Ele faz a questão 93, 94, 95 e não se aprofunda, porque os espíritos teriam dificuldade de nos fazer entender, porque não tinham palavras. Aí iam ter que fazer o quê? Arrumar palavras parecidas, e isso dá confusão. Eles já falam isso sobre a questão da palavra alma, lembra? A alma do mundo, a alma da floresta, a alma da natureza. Aí usa a alma para um monte de coisa, depois faz uma confusão danada. Então, é isso aí que acontece. Não é que faltem a eles, os espíritos, palavras, entendeu? Diz o Hermínio, não é que faltem a eles palavras, dado que pensam sem palavras. Lembra que nós falamos sobre isso? O espírito irradia o pensamento, ele não precisa da vestidura da palavra. Com ideias, imagens e conceitos completos. Eles apreendem e transmitem complexas noções em bloco, em síntese. No dizer de Budgon, era aquele escritor que nós trabalhamos semana passada, um ser encarnado pode levar uma vida inteira a desdobrar uma só frase pejada de significado, consequências e implicações. Então, dependendo da revelação que a espiritualidade traga para a gente, nós podemos ficar debruçados sobre uma frase deles uma vida inteira, fazendo reflexões. E aí ele continua aqui, né? Não lhes falta, pois, a palavra. Para os espíritos, não lhes falta a palavra. Né? Não lhes falta, pois, a palavra. E sim a nós. Para nós é que faltam as palavras. Não encontram em nós, os espíritos, ou mais especificamente no médium, as expressões necessárias, as noções mínimas que pudessem utilizar como material de construção das ideias que desejariam transmitir. Em algumas oportunidades, eles declararam que nem eles conheciam suficientemente o problema. O comum, no entanto, é não encontrarem recursos nas estruturas de conhecimento dos médios postos à sua disposição. Voltando à questão do Livro dos Médios 225. Então, muitas vezes, até esses espíritos mesmo dizem, né, que nem eles conheciam bem esse problema, porque parece, né, como nós podemos perceber, assim, uma coisa bastante complexa, a questão da transmissão do pensamento. Então, ele diz aqui, ó, o comum, como ele diz, em algumas oportunidades, eles declararam que nem eles conheciam suficientemente o problema. O comum, no entanto, é não encontrar recurso nas estruturas de conhecimento dos médios postos à sua disposição. Então, a questão é complexa. E muitos espíritos realmente não sabem como é que isso perfeitamente se processa, tá? Isto nos coloca no centro mesmo, no cerne, no fulcro de toda a problemática mediúnica, o pensamento. O pensamento, gente, é um mistério
até mesmo para os espíritos. Você sabe do que o espírito é capaz de fazer. Você sabe o que uma pessoa é capaz de fazer, né? Mas a gente não sabe com perfeição como isso se processa. É isso que ele está querendo dizer. Nós sabemos, o espírito é capaz de pensar assim, fazer isso, né? De, usando o seu pensamento, se colocar de um lugar para o outro, de transmitir, de criar forma de pensamento, tudo isso você sabe. Mas como exatamente isso se processa, nós não sabemos. Nós não sabemos. E a própria espiritualidade encontra, às vezes, dificuldade nisso. Aí ele diz aqui, como lembra Bodgen, a tarefa do médium é explorar o universo do pensamento. O médium precisa manter desobstruídos os canais psíquicos por onde circulam suas ideias, para que por esses mesmos canais e com esse mesmo material psíquico, utilizando-se de sua energia mediúnica, possam os espíritos igualmente fazer circular suas ideias. Mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamento, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que é o pensamento e a vontade dos espíritos que as direcionam. Então, olha aqui, ó. Cabe ao médium manter desobstruídos os canais psíquicos, por onde circulam suas ideias, para que por esses mesmos canais e com esse mesmo material psíquico, utilizando-se de sua energia mediúnica, possam os espíritos igualmente fazer circular suas ideias. Porque se os canais, né, vamos dizer assim, se os canais psíquicos do médium estiverem obstruídos, essa ideia dos espíritos não vai passar. Mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamento. Ele coloca aqui uma definição. Mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamento, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que é o pensamento aliado à vontade dos espíritos que as direcionam. Nesse livro aqui, do Walter Barcelos, se alguém tiver aí, Minha Mente, Meu Mundo, tem aqui um capítulo 4, Pensamento e Sintonia. No terceiro parágrafo do capítulo 4, repetindo, livro Minha Mente, Meu Mundo, Pensamento e Sintonia, capítulo 4, terceiro parágrafo. O Walter Barcelos diz assim, ele vai falar sobre o cérebro espiritual. Ele diz assim, o pensamento não é somente o resultado das articulações cerebrais, mas constitui mais profundamente a soma complexa das funções ainda imperceptíveis da mente. Todos os seres humanos possuem o poder do pensamento, embora desconheçam a força que carregam consigo. E aqui eu vou pegar esse livro que eu gosto demais, de um outro palestrante que esteve no CEOI fazendo encontro de mediunidade, Vladimir Sanches. O nome do livro é A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia. O Vladimir Sanches, nessa questão, ele vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, página, tá. Ele vai dizer assim, os espíritos mais evoluídos conseguem captar mais facilmente as ondas pensamentos daqueles que lhes são inferiores. E depois ele vai dizer assim,
Na essência, pensar significa formar ou combinar na mente do espírito ideias, reflexões, meditações e cogitações. Mas, na realidade, o pensamento é a faculdade do espírito que lhe permite dirigir e zelar pelas suas condições de vida, ou seja, o seu modo de ser, o estado ou circunstância dos caminhos que deve trilhar e dos meios que deve desenvolver para isto. O conhecimento dos perigos que o ameaçam e dos gozos e prazeres que lhe trazem realização plena. Por isso, pode-se visualizar a faculdade de pensamento como a executora de um conjunto de processos de atividades que se desenvolvem na mente do espírito e pelos quais ele toma contato com a realidade universal, elaborando conceitos, estabelecendo correlações, adquirindo novos aprendizados por associações e pela comunicação que desenvolve com outros seres semelhantes, com o objetivo de ampliar seus conhecimentos a respeito de si mesmo, do meio ambiente que o cerca e do universo que o abriga. Vejam só quantos conceitos para o pensamento. E aí ele continua: não devemos confundir pensamento com inteligência. Ambas, pensamento e inteligência, são faculdades do espírito, atuam em sincronismo, se completam, mas geram produtos diferentes. Então, não podemos confundir pensamento com inteligência, tá? E aí, voltando aqui ao Minha Mente, Meu Mundo, deixa eu voltar aqui. O Walter Barcelos vai dizer assim, ó: nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios, de vital importância para a vida íntima de cada um. Então, nossos pensamentos se transformam em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios, de vital importância para a vida íntima de cada um de nós. Aí eu volto lá no Vladimir Sanches, que vai dizer assim, ó. Ele começa dizendo assim: sabemos que os espíritos se comunicam pela onda pensamento, de natureza mento-eletromagnética. Onda mento-eletromagnética, como nos apresentou André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é a onda eletromagnética emitida pela mente. Por isso que é onda mento-eletromagnética. Nós vamos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, nós vamos encontrar isso aí. Então ele diz aqui: sabemos que os espíritos se comunicam pela onda pensamento de natureza mento-eletromagnética, que se propaga pelo espaço, transportando imagens, movimentos, sons, cores, etc., cuja frequência de radiação depende do grau de evolução intelectual e moral de cada um. Tá? Já estudamos isso na aula do Livro dos Espíritos. A frequência de radiação vai depender do grau de evolução intelectual e moral de cada um. O espírito que detecta uma onda pensamento e decodifica na faculdade de mediunidade, olha aí, Livro dos Médiuns, questão 225, que os médiuns têm que decodificar, lembra? Assim age porque possui a mesma faixa de frequência vibratória daquele que a emitiu. Tem a mesma afinidade de pensamento em relação àquele tema específico e conhece o mecanismo de decodificação. Então, vejam como esse assunto merece de nós um estudo mais aprofundado, como disse o Hermínio. Tá? Então, o espírito que detecta uma onda pensamento e consegue decodificá-la na faculdade de mediunidade, assim age porque ele possui
a mesma frequência vibratória daquele que emitiu a onda pensamento. Tem a mesma afinidade de pensamento em relação àquele tema específico e conhece o mecanismo da decodificação. Voltando ao nosso irmão, deixa eu puxar aqui, pera um instantinho, que eu fechei. Ao nosso irmão Walter Barcelos, ele vai dizer assim, ó, o cérebro espiritual de qualquer pessoa tem a capacidade extraordinária de, ao mesmo tempo e ininterruptamente, emitir mensagens psíquicas e captar ondas mentais de criaturas encarnadas ou desencarnadas. Há um mundo invisível, mais real, imponderável, mais positivo, em torno de todos os encarnados. Então, há um mundo invisível, mas real, imponderável, mas positivo, em torno de todos os encarnados. Somos todos espíritos intercomunicando-se intensamente, de modo sutil, pelos fios eletromagnéticos do pensamento. O sábio Espírito Emmanuel nos esclarece a respeito disso no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8. Quem tiver aí, capítulo 8. O meu é página 40, tá? Capítulo 8, página 40. Não sei o de vocês. Eu vou começar no 7º parágrafo, pronto. Pensamento e Vida, Emmanuel, 7º parágrafo. Diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Foi o que foi dito ali pelo Vladimir Sanches. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, aí, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Jesus, lembra quando Jesus perguntou, os discípulos trouxeram um homem endemoniado, né? Obsediado para Jesus, e Jesus conseguiu que o espírito, ou que os espíritos que atormentavam aquele homem se afastassem temporariamente daquele homem. Porque eu digo temporariamente, porque vai depender do homem se esse tempo será temporário ou definitivo. Não é verdade? Jesus, naquele momento, afastou os obsessores. Agora, isso pode ser temporário, porque se o homem continuar com o mesmo comportamento, os espíritos retornam. E Jesus também avisou sobre isso. E aí, no momento que Jesus conversa com um espírito doente, que estava atormentando aquele homem, e pergunta o nome dele, ele diz: somos legião. Lembra? Somos legião. Então, olha aqui o que Emmanuel disse. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Somos legião. Então, a gente vai encerrar aqui essas citações, porque vejam que tema riquíssimo, importantíssimo, e que o médium precisa conhecer. Nós precisamos conhecer sobre isso, não é? Quanta informação Terezinha Oliveira, Walter Barcelos e Vladimir Sanches, nessas 3 obras, nos trouxeram sobre esse tema. Agora, continuando aqui com diversidade dos carismas, vamos lá. Por outro lado, o médium é um ser que franqueou
o acesso da sua intimidade aos seres invisíveis desencarnados e até encarnados, sob condições especiais. Lembra que eu falei sobre Jesus, que afastou temporariamente aqueles espíritos? É o médium que franquia, que abre a porta. Jesus não pode blindar alguém. Não, eu vou blindar esse espírito, esse médium. Nenhum mal o atingirá. Jesus pode fazer isso? Não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que podemos nos blindar. Não Jesus. Depende de nós. Então, ele aqui, o médium é um ser que franqueou o acesso da sua intimidade aos seres invisíveis, desencarnados e até encarnados, sob condições especiais. Olha o que ele está falando sobre o encarnado. Aí a pessoa vai dizer assim, existe obsessão de encarnado para encarnado? Sim, existe. É um dos tipos. E continua aqui. Se ele, o médium, adota atitude de descaso, indiferença e preguiça, estará chamando para a sua convivência espíritos semelhantes. Olha aí a afinidade, a sintonia. É como um aparelho receptor de rádio ou televisão, né? É como um aparelho receptor de rádio ou televisão. Captam a estação na qual se acham sintonizados e não as outras. Ele vai captar a estação, no caso, aqueles rádios antigos, né? Também no estudo que nós fizemos do Livro dos Espíritos, falamos sobre isso. Ele vai captar a estação com que ele sintoniza, tá? Se a pessoa assediada por fenômenos insólitos deseja exercer a sério a mediunidade, precisa ela dedicar-se com seriedade. Muito claro. Atenção, seriedade e não fanatismo. Porque tem gente que faz uma interpretação equivocada disso. Se deseja apenas uma distração para passar o tempo, ou um instrumento para fascinar plateias maravilhadas, é melhor dedicar-se a outra atividade. Terá, por certo, menos problemas e assumirá responsabilidades menos graves. Kardec também dá esse recado. Vários espíritos falam isso pra gente, né? Vai fazer outra coisa. Isto não quer dizer que a mediunidade seja uma carga pesada demais, diante da qual devamos ficar aterrados, esmagados pela preocupação. Nada disso. É preciso, porém, que o médium incipiente, aquele que está começando, né, tem pouco conhecimento, esteja convicto de que é exatamente isso que ele deseja. A mediunidade é instrumento de trabalho, não para uso e gozo pessoal, mas para servir. Instrumento de trabalho, mas para servir. Foi o que nós falamos disso no início. Se está querendo mediunidade para brincar, para ser famoso, é melhor não se comprometer. A mediunidade é um instrumento de trabalho, não para uso e gozo pessoal, mas para servir. E aí a Terezinha Oliveira, nesse livro que eu falei para vocês, O Médium na Mediunidade no Meio Social, no capítulo 6, agora é o capítulo 6, que tem por título Médium, ela vai dizer assim, o subtítulo é O Médium e o Evangelho. Aí ela diz assim, sendo uma força que faz parte integrante do ser, a mediunidade exige uma utilização efetiva e ponderada por parte do seu portador, chamado a servir. Olha o que o Hermínio disse aqui. Ela é um instrumento de trabalho
que deve ser usada para servir. Então ela diz, chamado a servir de intermediário entre o céu e a terra, mesmo que imperfeito, o médium vai buscar no Evangelho a orientação e o estímulo para a renovação íntima que lhe permita a melhora de sua condição espiritual, a fim de se colocar à altura do precioso encargo. Então, ela diz que o médium, sabe que o médium é imperfeito mesmo, tá? É o intermediário entre o céu e a terra, mas ainda é imperfeito sim, ou melhor, perfectível. E ele deve buscar no Evangelho a orientação e o estímulo para a renovação íntima, que lhe permita a melhora de sua condição espiritual, a fim de se colocar à altura do precioso encargo. Aí ela continua aqui. Na formosa palavra do Cristo e no seu luminoso exemplo, encontrará o médium o manancial de energias necessárias ao esforço incansável no rumo da perfeição, para que seja levada a bom termo a sua árdua e nobilitante tarefa. Então, nos ensinos de Jesus e no exemplo de Jesus, o médium vai encontrar o manancial de energias necessárias ao esforço incansável no rumo da perfeição, para que seja levada a bom termo a sua árdua e nobilitante tarefa. Aí aqui ela faz uma advertência. Sem o Evangelho de Cristo, o médium mergulhará fatalmente no abismo profundo do personalismo, embaçando e poluindo a régia da luz que lhe foi confiada. É a tal da mediunidade sem Jesus. Tá? É a mediunidade sem o Evangelho do Cristo. Porque tem a mediunidade com Jesus e tem a mediunidade sem Jesus. Porque as pessoas falam, quer dizer, existe médium imoral? Claro, claro. Claro que existe. Então ela fala aqui, sem o Evangelho de Cristo, o médium mergulhará fatalmente no abismo profundo de personalismo, embaçando e poluindo a régia da luz que lhe foi confiada. Quantos médiuns não resvalam nos abismos profundos do mercadejar dos dons mediúnicos, esquecendo-se da recomendação, que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, é o que ela diz aqui. Quantos médiuns não resvalam nos abismos profundos do mercadejar dos dons mediúnicos, esquecendo-se da recomendação, dai de graça o que de graça recebeste, que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Né? Então, a gente vê que esse livrinho aqui, só em tamanho, da Terezinha Oliveira, é maravilhoso. Voltando aqui ao Diversidade dos Carismas. Vamos lá. Se a pessoa não se sente preparada para isso, para trabalhar com a mediunidade, é melhor cuidar de outra atividade. Não se esqueça, contudo, de que aí ele vem trazendo uma série de observações. Não se esqueça, contudo, de que não se pode simplesmente apertar um botão, torcer uma chave ou aplicar uma rolha às faculdades nascentes, que estará tudo resolvido. Eu não quero ser médium. Coloca uma rolha aí e acabou. A mediunidade vai ficar presa e não vai sair mais. Não é? Ou virar a chave e apertar o botão. Vou desligar minha mediunidade. Ele fala aqui que não pode. Né? Não se pode simplesmente apertar um botão, torcer uma chave ou aplicar uma rolha às faculdades nascentes, que estará tudo resolvido.
Se são apenas sinais esparsos e ocasionais, como já vimos, tudo bem, a tal da mediunidade estática, que o Herculano Pires traz, né? Se for isso aí, tudo bem. Não vale a pena, nem é recomendável forçar o desenvolvimento de faculdades nas quais a pessoa não está sequer interessada, senão para brilhar ou brincar com fatos insólitos. Então, se é aquela mediunidade estática, tudo bem, para por aí, não dá atenção, não segue a frente, porque também não vai dar mais do que isso. Se, porém, se trata de um conjunto de manifestações nítidas, insistentes, abundantes, a mediunidade dinâmica que Herculano Pires trouxe para a gente, né? Ostensiva. Então, é preciso assumir com disposição as responsabilidades ali implícitas, entregar-se a umas tantas renúncias, aceitar certa disciplina mental e de comportamento e dedicar-se às tarefas que, obviamente, lhe estão destinadas em sua programação espiritual. Em casos como esses, tudo indica que a mediunidade não é uma fantasia passageira, mas uma responsabilidade, um compromisso, uma tarefa a realizar. Longe de ser um ônus insuportável, é um privilégio concedido para servir ao próximo e, consequentemente, importante fator de aceleramento do nosso próprio ritmo evolutivo. Temos tido frequentes oportunidades de conversar com espíritos que aqui, entre os encarnados, foram médios. Espírito desencarnado que, enquanto estava encarnado, era médium. Estão sempre bem aqueles que exerceram suas tarefas com dedicação e boa vontade, ainda que com falhas inevitáveis, porque somos espíritos perfectíveis, né? No contexto da imperfeição humana. Por contraste, temos recebido depoimentos dramáticos dos que rejeitaram suas faculdades e, portanto, as tarefas correspondentes, ou delas se utilizaram para obter proveito pessoal, ou, finalmente, não as levaram a sério como deviam. São inevitáveis as decepções em tais casos, desencanto dos mais amargos, porque não é com os outros. Não podemos transferi-lo a ninguém, dado que é de nossa inteira responsabilidade. O presente é nosso, não posso passar adiante. Não se trata, pois, de carga insuportável, nem de tarefa irrealizável. Nossa programação espiritual, antes de nascer, né? Antes de renascer, é sempre compatibilizada com as nossas possibilidades e limitações. Ah, então eu posso dizer é raro? Não, não podemos dizer raro. Ela, antes de renascer, é sempre compatibilizada com nossas possibilidades e limitações, nunca calculada para esmagarmos. É, portanto, realizável. Ponto. Se exige dedicação, cultivo, sacrifício, sim. E daí? E daí? Nós estamos encarnados para quê? E agora, para a gente encerrar a aula de hoje, quem tem esse livro aqui, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, deixa eu ver aqui o capítulo. Deixa eu ver aqui. Vai lá no índice, já para facilitar o negócio, vai lá no índice e procura, deixa eu pegar aqui, a quinta entrevista e a primeira entrevista. Já bota quem tem o livro, bota um marcadorzinho na página da primeira entrevista e da quinta entrevista. Já marca a quinta, a primeira entrevista e a quinta. Vamos começar, tá? Nós vamos começar aqui na quinta entrevista, na pergunta número 5. Aonde está escrito assim, RIE, Revista Internacional do Espiritismo, o símbolo é a pergunta. Então,
você conta aí o quinto RIE. Essa primeira entrevista... Ela foi a primeira entrevista que a Ivone concedeu à Revista Internacional do Espiritismo em maio de 1972, tá? Na quinta pergunta, tá escrito assim, R-I-E, o número, o quinto R-I-E. Ela é feita, a Revista Internacional do Espiritismo faz a seguinte pergunta para Ivone: que pretende para a vida espiritual? O que ela, Ivone, pretende para a vida espiritual? Ou já se afinou com ela? Ela estava encarnada, tá, gente? E ela diz assim: nenhum de nós poderá fazer projetos para a vida espiritual. Nosso futuro em além-túmulo depende das ações praticadas durante a vida terrena, ou seja, dos méritos ou deméritos adquiridos neste mundo. Nada posso pretender, portanto, da outra vida. Cabe-me apenas esperar pela justiça e a misericórdia de Deus. Não resta dúvida, porém, de que vivo mais da vida espiritual do que da material há muitos anos. Então, é aquilo que o Hermínio disse aqui. Não é uma carga insuportável, não é uma tarefa irrealizável, e basta que a gente se dedique, cultive e realize algumas renúncias, alguns sacrifícios. E é o que ela fez, a Ivone fez. E nesse período ela afirma: eu já vivo mais da vida espiritual do que da material há muitos anos. Agora vamos para a quinta entrevista. Lá na última página da quinta entrevista. Essa quinta entrevista foi dada ao Danilo Carvalho Vilela, tá? Ela estava na casa de Mauro e Elizabeth Operti. A data foi 12 de março de 1978, no mesmo mês em que Ivone completava 52 anos de exercício ininterrupto da mediunidade. Vamos lá ver aqui, chegando lá no final dessa quinta entrevista, nós vamos pegar a penúltima pergunta, tá? Tá lá, Danilo Carvalho, mas eu vou começar no terceiro parágrafo, quando está escrito assim: o doutor Bezerra de Menezes, acharam? Lá no final da quinta entrevista, na penúltima pergunta, mas no meio dessa pergunta, o doutor Bezerra de Menezes aconselha constantemente ser indispensável aos espíritas a leitura da história do cristianismo. Eu mesma, olha o que diz aqui a Ivone, quem está falando é a Ivone, que o doutor Bezerra de Menezes aconselha constantemente ser indispensável aos espíritas a leitura da história do cristianismo. Eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando em público trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso conhecê-lo, é preciso conhecer o cristianismo e estudá-lo o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao estudo do Evangelho. Dedicam-se mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o conselho que recebemos do alto, inclusive da codificação, recomenda o estudo do Evangelho. Ana Paula, um dia desse, falou sobre isso, sobre a necessidade de estudar os versículos, o Novo Testamento na própria Bíblia, não é? Aqui, ó, em loco. Então ele diz aqui: o espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração
a mente e o conhecimento. Aí ela diz aqui, mas não podemos olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos, geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive que nos superam em sensatez e capacidade. E há muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Aí ela diz aqui, ó, há ocasiões em que meus guias me recomendam ler obras profanas, quer dizer, obras que não são espíritas, tá? De todos os tipos, desde que esclareçam e edificam a mente. Atermo-nos somente à literatura espírita, quer dizer, ler apenas livros espíritas será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Então não pode, eu só estudo livro espírita. Não, espíritas a mais, mas espíritas instruíveis de codificador. E a última pergunta dessa quinta entrevista, o Danilo Carvalho Vilela faz a seguinte pergunta a Ivone. Gostaríamos de agradecer, na realidade ele está fazendo um comentário, né? Gostaríamos de agradecer as suas sensatas palavras, fruto de sua experiência de 52 anos no trato da mediunidade e que bem refletem a doutrina espírita. E a Ivone encerra essa quinta entrevista dizendo, antes de concluir, gostaria de reiterar a importância de se dedicar séria atenção tanto ao espiritismo quanto à mediunidade, pois foram compromissos que assumimos com o alto, com o próprio Cristo. Então ela não está falando que foi só ela que assumiu, não. Todos os médiuns assumiram com o alto, com o próprio Cristo. E aí está a nossa redenção espiritual. Tá? Então, eu não poderia encerrar essa aula sem trazer a palavra dessa que eu chamo, sem querer fazer proselitismo, mas que eu chamo uma mestra da área mediúnica. Alguém que viveu uma vida inteira dedicada à mediunidade e que tem muita coisa para nos ensinar. Inclusive, eu vou até dar um spoilerzinho aqui, que eu tinha conversado com a Denise, que na terça-feira, depois que a gente terminar de estudar o livro Memória Suicida, eu ia pegar um outro livro de outro autor. Mas depois dessas leituras que eu fiz hoje aqui, nós vamos continuar estudando Ivone, e assim que terminarmos de estudar Memória Suicida, nós vamos começar a estudar Recordações da Mediunidade. Porque Ivone tem muito para nos ensinar. Ela realmente é um manancial. E esse livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, também tem muita coisa importante, porque é o testemunho dela sobre várias questões do trabalho mediúnico que ela realizou e continua realizando no plano espiritual. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, antes da gente encerrar nossa aula? Tá tudo bem? Ninguém tem nada a falar? Então, tudo bem. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, vou pedir... Ana Paula, você faz a nossa prece de agradecimento? Faço sim, moça. Obrigada.